isto não pode ser uma conferência, isto tem de ser um diálogo, porque cada um das pessoas que está aqui sentada podia ela própria e devia, às tantas, fazer uma conferência, e os órgãos de comunicação deviam comunicar, de facto, para Portugal, porque esta experiência é extraordinariamente importante. Tentando agora ir um pouco digamos, àquilo que me foi solicitado, enfim, partilhar convosco, e obviamente o que eu vou fazer é dar a minha própria leitura numa vida, digamos que, apesar da minha óbvia juventude, já sou jovem há muitos anos e, portanto, há todo um conjunto de experiências que fazem com que o olhar com que se avaliam e se analisam as circunstâncias seja muito próprio. Eu e cada um dos senhores e senhoras que estão aqui nesta Assembleia. Neste momento, nós temos um conjunto de datas importantes, e acho que as datas importantes são importantes se sugerirem uma reflexão. E quando comecei a fazer um apanhado de datas, é evidente que vamos ter agora o 10 de junho e há toda uma preparação no Consulado-Geral para acolher a comunidade portuguesa que eu gostava de testemunhar, mas são, digamos, no dia 12 de junho, comemoram-se 40 anos da assinatura do Tratado de Adesão às então Comunidades Económicas Europeias. Portanto, é uma data relevante, que se vem juntar a outras datas relevantes, a Revolução de Abril, que fez 50 anos ano passado, há o julho, eu acho que é 15 de julho, portanto dentro de um mês, há 20 anos da classificação do Centro Histórico de Macau como Património Mundial, se não me estou a enganar. Portanto, dezembro de 1999, portanto, o ano seguinte, são 25 anos, digamos, do entendimento entre Portugal e a China sobre Macau. Portanto, há muitas coisas que coincidem e que eu acho que requerem uma certa avaliação de onde é que estamos, de onde é que vimos, e obviamente o que eu vou fazer é dar uma pecinha, um pequeno contributo para essa reflexão, que eu acho que tem de ser uma reflexão coletiva. E eu acho que isto é, de facto, aquilo que faz sentido neste momento, e daí que eu tinha muito mais coisas para lhes dizer, mas não quero amassá-los mais do que já amassei, mas estou disponível para o tal diálogo. Eu acho que, neste momento, Portugal e as votações dos cidadãos em Portugal e na Europa têm de ser muito claras em duas coisas. Somos a favor da democracia ou contra. Esta é uma linha vermelha, porque é a democracia que é a amarração da Europa. O outro aspecto é que eu acho que somos democratas ou não, e depois queremos estar na União Europeia ou não, somos pró-europeus ou não. Eu acho que esta linha é uma linha que não permite confusões lá pelo meio. E acho que é importante nós, num momento tão crítico como este, pensarmos as coisas de uma forma muitíssimo clara. A favor da democracia ou contra, a favor da Europa ou contra. Depois, acho que a União Europeia, para valer alguma coisa internacionalmente, tem de se manter unida. Manteve-se unida no Covid, manteve-se unida na questão da energia, na questão da Ucrânia, isto tem de estar unida, porque no mundo atual nenhum país isoladamente vale nada. Em terceiro lugar, a Europa tem de encontrar parceiros interlocutores. E para terminar, nada melhor do que Macau para ser uma porta de ligação da Europa, através de Portugal, com o resto do mundo em geral e com o grande potentado que é a China em particular. E esta capacidade de mediar ideias e preocupações para benefício de todos nós, com uma visão, de facto, não limitada a Portugal, não limitada sequer à União Europeia, mas com a visão, de facto, dos grandes problemas que hoje afetam qualquer comunidade em qualquer mundo. Temos aqui também uma comunidade muito rica, uma comunidade, como a professora, a doutora Elisa Ferreira, sagazmente disse no início,
com muitas valências, e eu gostaria justamente neste momento de aproveitar a oferta generosa da doutora Elisa para entrar em diálogo, para abrir o espaço a esse mesmo. Entendo que não me compete sequer estruturar este diálogo, devolveria, digamos, a palavra agora aos membros desta comunidade que tem muita riqueza, que tem muita exposição a outros mundos e que nunca deixa de participar nos problemas também de Portugal e da Europa, agora neste azimuto um pouco diferente. Pedia inscrições, por assim dizer, e pedia também o favor de se identificarem para benefício da doutora Elisa Ferreira, por favor, professor. Notou, eu evitei a resposta colocada ali pelo nosso entrevistador que está ali na sala. Eu acho que de facto não estou suficientemente por dentro do processo do aeroporto para poder veicular. Eu normalmente gosto de falar sobre assuntos que conheço. O assunto do aeroporto eu não conheço suficientemente bem. Acho que é algo que vem desde lá atrás na história de Portugal, recente. E quando me dizem 50 anos de aeroporto, eu tenho isso causa-me alguma preocupação, porque toda a situação do país e os transportes internacionais, as linhas aéreas, o papel do comboio, nada disso estava, tem comparação com há 50 anos atrás. E, portanto, eu tenho-me contido relativamente, confio nos técnicos e nas decisões que foram tomadas. Preocupo-me, sim, com factos que são importantes. Onde eu gostava que Portugal se concentrasse já no imediato, aproveitando exatamente a confluência de verbas tão importantes como são o 2030, chamemos-lhe assim, portanto, os apoios da União Europeia para o período 21-27 e o que se chama PRR, portanto, que foi o tal empréstimo internacional. Isto dá-nos cerca de 50 milhões de euros, 50 mil milhões de euros, entre fundo perdido, uma grande parte, e empréstimos com condições favoráveis. E para mim, como uma vez que isto não vai ser já, o aeroporto não está em condições de avançar, acho que não nos devemos perturbar com a questão do aeroporto, mas fazer 2 ou 3 coisas que precisam destas verbas. Uma delas é a questão ambiental das zonas que em Portugal estão já assinaladas como em risco de desertificação. E acho que resolver da maneira que seja possível o problema da escassez de água no Algarve, através de medidas de contenção dos usos e medidas de retenção dos recursos hídricos, com recuperação, por exemplo, neste momento, isto foi-me dito, os valores foram ditos pelo professor Poças Martins numa sessão pública, aquilo que a estação de tratamento de dessalinização de água que está a ser instalada vai tratar de água é exatamente o mesmo montante, são 40 milhões de metros cúbicos, é exatamente a mesma quantidade de água que se está a perder nas tubagens de distribuição de água. Precisamente porque foram feitas há 30 anos, na altura houve um esforço enorme para se fazerem, na altura eram as águas do Sotavento, as águas do Barlavento, depois foram fundidas juntamente com outros sistemas de águas, são as águas de Portugal, mas as concessões em baixa, algumas foram entregues a privados, outras continuaram a ficar na posse das câmaras. Quer dizer, perder-se água, por exemplo, não haver uma recuperação de todas as águas tratadas das câmaras para limpezas urbanas ou para a rega dos campos de golfe, não acho que faça sentido, ou para a rega dos jardins, que de uma forma organizada, bem como a contenção ou a recuperação de águas e poupança de águas, com alguns reservatórios, não coisas tão grandes como o Alqueva. Eu tive o prazer de fechar as comportas do Alqueva e, portanto, entrei nessa discussão.
Eu sei que estão aqui pessoas que trabalham em ambiente, eu tenho uma posição muito pessoal sobre a maneira como normalmente os embalses, as retenções de água, são tratadas numa lógica do Norte da Europa, que eu entendo, que é hipervalorizar os impactos sobre os ecossistemas, em regimes torrenciais, onde o risco de desertificação e depois o risco de perda das terras aráveis de superfície é enorme, que os embalses, desde que feitos com imenso cuidado, são fatores de recuperação dos ecossistemas. Eu tive o prazer de levar a minha equipa de Bruxelas a ver o Alqueva nos tempos atuais. Não estou a discutir alguns abusos de utilização, nomeadamente agrícola, na sua envolvente. Acho que aí Portugal precisava também de refinar aquilo, digamos, as suas políticas, é a tal parte que não é infraestrutura, é gestão e política. Mas, no que diz respeito aos ecossistemas, com todo o cuidado que nós tivemos, porque não havia motivo para não se ter todos os cuidados, com o replantio dos olivais que foram inundados, inclusivamente a extração e transporte de árvores, tudo isso foi financiado. Fui ver uma colónia de morcegos, que era um dos problemas na altura, que estava lá numa falha. Os morcegos reproduziram-se abundantemente e, portanto, todos os indicadores, peixes, os elevadores de peixes estão a funcionar. Portanto, se houver cuidado, se houver boa gestão e boas políticas, não há motivo para não se fazerem algumas retenções de água e, pelo contrário, quando as enxurradas levam a terra arável, os processos de desertificação aceleram-se e acho que isto tem de ser refletido. Eu estou disponível para dar o meu testemunho, há gente que sabe muito mais disso até aqui na sala, mas acho que temos de repensar isto. Contemplados e continua a fazer sentido, tudo bem. Acresce que os fundos estruturais não financiam aeroportos no momento atual, portanto, isso não tem sido suficientemente visível também. Portanto, enfim, o exemplo que para mim me perturba, me preocupa, não sou contra, mas temos de ter a noção do que estamos a fazer. O Tegel, quando fechou em Berlim e se fez outro aeroporto, o tempo que demorou a construir foi duplo, e estamos a falar de Berlim. Ouvi uns comentários sobre os turcos um bocado racistas, mas no caso da Alemanha eu estou a prestar uma homenagem à tradicional eficiência alemã e, portanto, acho que é importante, mas mesmo assim os custos foram duplicados. E, portanto, eu tive a oportunidade de visitar o velho Tegel, com todas as ideias maravilhosas de recuperação daquelas áreas. Portanto, agora há 2 anos ou 3 que não voltei lá, não sei se estão a ser implementadas, mas é um projeto de grande arcabouço, de grande dimensão. O aeroporto de Beja, eu tive a oportunidade de aterrar lá, de ver aterrar lá, eu fui de carro, mas quando foi ainda antes da negociação do 21-27, quando António Costa convocou todos os primeiros ministros e cabeças pensantes para irem a Beja, e o aeroporto estava em muito boas condições. Penso que é um aeroporto que Portugal deveria repensar em termos da sua utilização, mas até porque na altura era considerado uma peça importante na rede nacional. Portanto, eu não comento, porque não sei o suficiente, não tive tempo de ir reler aqueles estudos todos que foram feitos, mas acho que o interesse no aeroporto não pode inviabilizar que 3 ou 4 projetos, citei apenas estes, sejam implementados rapidamente, nomeadamente as linhas de caminho de ferro, porque Porto-Lisboa não faz sentido andar de avião. Eu faço 3 horas Porto-Lisboa, são 2 horas e 45, na prática são sempre 3 horas. Falo por conhecimento de causa, porque sempre que vou a Lisboa procuro ir de comboio. Acho que 3 horas, quando de Bruxelas a Paris se demora 1 hora e pouco de comboio, de Bruxelas a Londres, ao centro de Londres, são 2 horas e pouco, 2 horas e 20, e Porto de Lisboa não faz sentido andar de avião.
Acho que há uma outra concepção nacional que me parece muito estranha, que é, no fundo, a não reconhecer a centralidade do Nordeste peninsular. A Galiza com o Norte de Portugal isto é um número ridículo para quem está na China, mas para Portugal e para a Europa não é. São 8 milhões de habitantes, ou perto disso. Quando eu apanhava o avião no Porto para ir todas as semanas, ou muitas vezes, não todas as semanas, mas 2 vezes por mês, pelo menos, de Bruxelas ao Porto, há imensos galegos que vêm de carro, deixam o carro no aeroporto para apanhar o avião. Portanto, ainda o aeroporto do Porto ainda é o aeroporto de referência internacional para a Galiza. Os acessos estão mais fáceis, mesmo assim o TGV chega à Galiza, pelo lado de Espanha. Eu viajei, e todos os meus colegas, durante a presidência espanhola, de TGV ligou todo o espaço em Espanha. Acho sinceramente que a ligação não pode ser só Lisboa-Madrid, porque Lisboa não é mais uma cidade espanhola. Tem de haver uma ligação pelo norte, porque aí, digamos, ao fazer-se Porto-Lisboa e depois fazer Lisboa-Vigo, fazer Porto-Vigo, faz-se Lisboa-Vigo e a atratividade de Lisboa aumenta para a Galiza. E, portanto, acho que eu penso as coisas desta forma e depois acho que a linha que vai ser feita a partir do Porto de Sines vai também passar, digamos, fazer uma outra ligação que, digamos, cria um outro eixo. Acho que é muito importante e é muito importante para criar uma diversidade peninsular e não um monocentrismo também peninsular. Portanto, isto são ideias, são contributos. Testem o que eu estou a dizer porque pode estar errado, mas são opiniões pessoais que eu estou aqui neste ambiente de, digamos, de compatriotas e amigos de Portugal e acho que convém refletir. Eu não sou do lobby de Coimbra. Nós temos aqui um lobby, não sei se já está a par, mas há aqui um lobby de Coimbra, liderado pelo Sr. Embaixador, do qual eu não faço parte. Eu licenciei-me na Faculdade de Direito da Universidade do Porto com muito orgulho, não sou de Coimbra. Passei por lá há algum tempo, são muito gongóricos para o meu gosto. Mas sabe que eu estava a reconhecer o seu sotaque como igual ao meu. Sou mesmo do Porto, caralho. Não, eu não sou de Coimbra. Eu tinha percebido, desculpa, percebi mal. Não faz mal. Percebi mal. Eu peço desculpa de a corrigir tão impetuosamente, mas eu realmente não sou. Não perdoaria, a escola do Porto nunca me perdoaria. Fez muito bem. E portanto, é muito bom encontrar aqui uma conterrânea, porque eu também sou uma orgulhosa. Portanto, as suas perguntas, portanto, a segunda pergunta, deixe-me tentar pegar nela. A sua pergunta, ainda bem que para si não é questão e que é um absurdo eu trazer aqui. Fantástico, parabéns, ótimo. Não sei se toda a gente pensa isto. E tendo estado no Parlamento Europeu, como disse, um dos grandes riscos da União Europeia neste momento, para avançarmos, para continuarmos, para reforçarmos a nossa União, é exatamente porque nem todos, estranhamente para mim, mas nem todos pensam como a Sofia. E não preciso me tratar por professora doutora, trato-me por Elisa, porque é a única coisa que eu tenho de estável na minha vida. E, portanto, nome. E, de facto, e esse é um dos riscos que eu não entendo. Eu, aliás, tinha dificuldade em perceber como é que a história se repete, como é que as pessoas perdem a memória, mas eu ouço pessoas da AfD alemã a falar, eu ouço a Marine Le Pen, quer dizer, eu ouvia o Nigel Farage no Parlamento Europeu e a encaminhar o Reino Unido, que é uma realidade totalmente diferente da realidade portuguesa, mas a caminhar para o Brexit, de onde não há retorno, ou pelo menos no curto prazo, pode haver, e há cooperações, etc., mas não há retorno, arrependeram-se e estão fora. Eu ouvia o Grexit e, portanto, há de facto, ainda bem que os jovens que não viveram antes
acreditam suficientemente no nosso testemunho para acreditarem que fora do quadro democrático e fora do quadro da União Europeia não há grande coisa. O que acontece é que muitas vezes as pessoas são levadas atrás de vozes dessas e partidos desses, sem que as pessoas tenham consciência que no pacote vai uma agenda que tem outros elementos para além daquelas que eles põem no centro das coisas. E então, todos os descontentamentos, ou porque não me atenderam bem, ou porque eu deveria ter tido a minha reforma ano passado e não me deram, ou porque eu vou-lhe dar um exemplo. Na República Checa, um exemplo que para mim foi muito marcante. Quando foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, vieram muitas mulheres refugiadas e eram só mulheres, os homens ficaram lá e vinham as mulheres com as crianças e os velhos. E chegavam à fronteira da Polónia e eu fui lá estar com eles a uma zona que era, e eles diziam que eu dizia uma pronúncia maravilhosa em polaco, chama-se uma zona que se chama Já Chove, e portanto eu dizia Já Chove, eu dizia uma pronúncia maravilhosa. Portanto, se quiserem vão ao mapa e vejam Já Chove, eu estive lá, é mesmo na fronteira, e eu lembrava sempre do nome, portanto foi mesmo bem, correu mesmo bem. Mas eu passei um frio horrível, estive lá só umas horas, as pessoas passavam a noite a atravessar. Eu fui ao Parlamento Europeu e ao Conselho, e para além de uma alteração do regulamento de FEDER para FEDER e Fundo Social Europeu, que permitiu apoios excepcionais durante o Covid, que as pessoas nem se aperceberam que aquilo era dinheiro europeu, mas aqueles apoios que impediram que os restaurantes fechassem, tudo fechasse, foi uma reprogramação que eu levei ao Parlamento e ao Conselho. As câmaras, as ONGs, etc., que acolhiam aquelas mulheres, aquelas crianças, tivessem algum dinheiro, uma coisa que era só por umas semanas. Portanto, mas era um per diem por cada pessoa que acolhessem, para lhes poderem dar de comer e aquecer, e enfim. Portanto, só de emergência. Um ministro checo telefonou-me a dizer, e eu também votei a favor disto, que era preciso, desta facilidade. Mas olha que já está a correr nas redes sociais uma série de mensagens que dizem assim: já viste o que a União Europeia faz? Tu não tens casa, mas o refugiado ucraniano tem casa. Vota contra a União Europeia. O teu filho não tem espaço na escola onde queria ir, mas o filho do ucraniano está lá. Vota contra a União Europeia. Isto é o tipo de coisas que nós estamos a assistir, e entre europeus, e os checos, tais como os polacos, tiveram o impulso de desenvolvimento que os levou a sair de uma situação de atraso para uma situação de desenvolvimento, porque todos eles, por causa do apoio e da solidariedade da União Europeia. Portanto, ainda bem que pensa assim, mas um dos riscos que neste momento nós estamos a ter na União Europeia é que ela se desmorone pelo lado político, pelo lado das redes sociais e pelo facto das pessoas não terem sentido crítico e não pensarem pela sua própria cabeça. Exatamente o que estava a dizer. Excesso de juristas e falta de empresários competentes. Eu também estou completamente de acordo. Mas aí vamos então todos colaborar, porque eu não tenho uma receita. Eu não posso dizer, não se formem em Direito e façam e sejam empresários. Portanto, mas o engenheiro Belmiro de Azevedo era engenheiro, portanto tinha um curso superior, foi engenheiro químico, trabalhou em empresas, das empresas depois comprou a cota e deram-lhe parte da cota e ele montou a sua própria empresa, passava a vida a ir às melhores escolas de gestão para se atualizar, às vezes com coisas que me pareciam, eu cheguei a também fazer uns pareceres para ele,
e ela era de uma exigência enorme, mas tinha aquela lógica do o homem que dedicava e a mulher que dedicavam a vida toda à SONAI e não sei o quê, portanto, não é? Agora, nós temos de resolver esse assunto. Por um lado, a mim não me perturba que as pessoas sejam juristas, porque eu vejo juristas que, a seguir, com esse nível de cultura geral, de conhecimento do mundo, se especializam e fazem coisas muito fora do jurídico stricto sensu. Muitas vezes as pessoas vão para aí porque não gostam de matemática. E não gostam de matemática nem de física, e isso tem a ver com o ensino na escola primária, porque depois vão para aquilo que é mais fácil. E depois, mais tarde, têm de se fazer reciclagens, e depois vão para o INSEAD ou vão para as escolas de gestão. Mas vou-lhe dizer uma coisa, eu quando trabalhei no setor financeiro e trabalhava em banca, um dos grandes lobistas da banca internacional, eu perguntei-lhe um dia em que era, ele era formado em teologia. E eu disse, mas o que é que um homem em teologia? Sim, porque eu sou capaz de pensar de uma forma abstrata. Eu trago um grande valor acrescentado à empresa. Eu conheço uma jovem que se formou em psicologia e a quem eu dizia na altura, vais para o desemprego, a seguir fez gestão e agora diz, essas técnicas da parte da economia e da contabilidade toda a gente aprende-se em meia hora. Aquilo é super fácil. Agora, o que não se sabe é gerir equipas. Quer dizer, um lado do rio não pode tirar areias do rio e o outro não saber. Portanto, o rio tem de ter atravessamentos, a atividade de um lado do rio é igual à do outro. Enfim, portanto, isto deu origem a que houvesse muitas sobreposições de mapas. Os ministérios estavam organizados por distritos, muitos deles, outros por agregações de distritos. Dito isto, as antigas capitais de distrito concentraram um conjunto de valências e são, a meu ver, muitas delas as grandes cidades médias onde é preciso ancorar estratégias de desenvolvimento. Portanto, também fizemos outras experiências, que foi, por exemplo, para resolver o problema das águas ou dos aterros, agregar municípios e constituir empresas que resolviam problemas. Um dos grandes problemas é as comissões de coordenação continuam a fazer a gestão dos fundos estruturais. Agora, o presidente da comissão de coordenação, e eu fui vice-presidente, portanto eu sei que não têm legitimidade política, porque não são eleitos. E, portanto, nem sequer há ninguém que fale com alguma legitimidade política para negociar com a capital o que é que deve ser feito ao nível de cada região. Portanto, no caso da Grécia, referiu que a Grécia não tem. A Grécia não teve durante muitos anos. Eu tive o prazer de reunir com todos os presidentes das regiões eleitas, que depois vão tendo competências pequeninas. Uns têm, por exemplo, a gestão dos professores do ensino secundário, outros têm a gestão com um orçamento próprio, a gestão dos edifícios, da segurança social, das escolas, dos liceus, enfim, as estradas que não são nem grandes estradas nacionais nem municipais, estradas de ligação, parques industriais, centros tecnológicos, centros de formação profissional, varia pelos países, mas posso lhe dizer que até um país como a Dinamarca pegou agora para utilizar os pequeníssimos fundos que têm, pegou em regiões e fez uma proposta de tecnologia, o que é que deveria ser, quais eram as âncoras onde podiam alavancar, portanto, coisas tecnológicas, digamos, investimentos de alta tecnologia. Agora, com isto, eu continuo a achar que alguma coisa se tem de inventar, mas tem a legitimidade. Porque a legitimidade que emana só dos presidentes das câmaras, e eu também vivi isso, não serve, porque eu lembro-me dos presidentes das câmaras me dizerem, quando eu era vice-presidente, diziam-me assim, senhora doutora, se quer sair daqui em ombros e com um aplauso coletivo, que eu sei que a senhora adora, a senhora só tem que fazer uma coisa, pega no dinheirinho que vem de Bruxelas e corta isto tudo por nós, segundo a fórmula que é a distribuição do PIDAC, que é o PIDAC, era o FEF, o Fundo de Equilíbrio Financeiro, distribui por nós todos, cada um faz o que quer. E a senhora ninguém a consome e sai daqui sem problemas.
portanto, acho que neste momento Portugal é uma espécie sui generis, porque com esta dimensão, pronto, é evidente, não estou a falar de Chipre, se quiserem consultar uma coisa que vale a pena, vão à internet e tirem o 9º relatório periódico das regiões da Europa, está disponível, tem só mapas, vocês com os mapas ficam a perceber a história toda, mas de facto o que acontece neste momento na Europa é que há muitas regiões e países que estão estagnados. E os países e as regiões, quando ficam estagnadas, alguns até estão estagnados, por exemplo, regiões francesas estão estagnadas, eu termino já, estão estagnadas a um nível de rendimento razoável. Só que o facto de não haver uma perspectiva de crescimento faz com que as pessoas digam: ei, eu agora não tenho futuro, os meus filhos estão a emigrar, então eu dei-lhes formação e agora não ganham o suficiente. E são essas pessoas que começam a dizer: o sistema não gosta de mim, assim como aquelas que se sentem abandonadas, não é que estejam abandonadas, é sentirem-se abandonadas, e então o sistema não gosta de mim, portanto eu também não gosto do sistema. E o voto, que muitas vezes acontece, é um voto de revolta, e depois de votarem, às tantas estão a atirar a criança com a água do banho, porque não trabalham por dentro do sistema para ele fazer aquilo que falta, e então mandam aqueles votos e de vez em quando a coisa começa quer-se pôr um amarelo e sai vermelho, como saiu no Brexit. Portanto, é um jogo um bocadinho perigoso. Eu gosto sempre de fazer intervenção cívica. Muito obrigada pela confiança que me foi e pelo repto que, meio a brincar, meio a sério, me lançaram. Muitíssimo obrigada, e eu acho que as pessoas, e enfim, nós as duas, com certeza, nós as duas, a Diana e eu, partilhamos isso. É preciso também saber sair, é preciso a pessoa saber para que é que tem competência e não tem. As pessoas não podem ficar, enfim, nas funções para sempre. Eu continuo a fazer participação cívica, e é nesse sentido também que estou aqui. Acho que tenho de ajudar e transferir e transmitir, mas há coisas para que se tem perfil, há coisas para que não se tem perfil, e para que não sejamos todos a chegar ao nível em que as elites são incompetentes, é bom a pessoa ficar pelo nível em que se é competente. Se dá algum dia eu pensar em me candidatar a um lugar desses, eu já sei que o meu diretor de campanha vai ser o Dr. Sérgio Almeida Correia. Muito obrigada.